Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Meus amados irmãos, você que tem a sua Bíblia, vamos abri-la em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20. A partir do versículo 7. Que diz assim: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado na janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Amém? Os irmãos podem tomar seu assento em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, o Senhor tem falado comigo durante essa semana, e perguntei ao Senhor qual horário que o Senhor gostaria que eu falasse. Ele me deu esta manhã. Então creio que esse ensinamento será muito relevante para cada um de nós aqui nessa manhã. Estamos aqui diante de uma passagem bíblica, a qual revela a grande saga, a grande trajetória de um dos maiores bandeirantes do cristianismo, que foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, ele passou 3 anos na cidade de Éfeso, fazendo uma grande revolução, trazendo um grande avivamento, estendendo e alargando as fronteiras do Evangelho naquele lugar. A cidade de Éfeso foi a terceira e grande importante viagem que o apóstolo Paulo fez no início do seu ministério. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, depois de sair da cidade de Éfeso, a Bíblia diz que ele retornou até Jerusalém, com o propósito de levar ofertas para os pobres e necessitados da igreja. E nessa jornada, antes de chegar em Jerusalém, ele passa a Troade. E foi em Troade que Paulo recebeu o chamado de Deus para ir para a Macedônia. Então ali em Troade aconteceu algo muito especial na vida do apóstolo, porque foi ali em Troade que o Senhor enviou para ele a mensagem que ele deveria ir para a Macedônia e consequentemente levar o Evangelho para a Europa, para pregar ao continente europeu. E foi exatamente nesta visita que o apóstolo Paulo, ele realiza esse grande milagre. No entanto, nós observamos aqui
que no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para o partir o pão. Aqui nós observamos inicialmente que o apóstolo Paulo já não observava tanto o sábado mais, mas como o domingo. Eles já utilizavam o domingo no partir do pão, na Santa Ceia, até porque foi o dia que Jesus ele ressuscitou, e assim, a partir desse momento, a igreja ela tem adotado como um domingo santo do Senhor, um domingo que é um dia que deve ser guardado para nós buscarmos e dedicarmos com mais exclusividade o nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso. E foi nessa circunstância que o apóstolo Paulo, ele começou a pregar, transmitir a palavra do Senhor, e diz a Bíblia que ele alargou, ele estendeu a sua pregação até por volta de meia-noite. Eu imagino Paulo pregando aí talvez durante 6 horas. Será que muitos de nós suportaríamos? Os antigos puritanos tinham o costume de pregar 2 horas, 3 horas. Estamos vivendo em dias diferentes. Mas o fato é que o apóstolo Paulo ele estava munido de graça, de conhecimento e de poder. E ele estava na direção do Espírito Santo. Ele estava pregando a palavra de Deus, alimentando o povo de Deus. E ao passo que o horário foi avançando, a Bíblia diz que havia um jovem na janela. Amém? Sentado na janela. E lá não havia luz elétrica, claro, mas havia lamparinas, havia outro tipo de iluminação que não dava a iluminação tão boa quanto nós temos hoje. E aquilo devagarinho dava sono também às pessoas. Mas o fato é que a Bíblia relata que havia um jovem e o nome dele é Eutico. Ele estava sentado na janela e caiu do 3º andar, tomado em um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi a óbito e morreu. Então, meus amados irmãos, ali aconteceu um grande alvoroço naquele momento, naquela circunstância, que o apóstolo Paulo, ele desceu onde que estava e foi até onde estava o corpo do rapaz, e ali a obra do Senhor miraculosa de Deus aconteceu. O Espírito do Senhor, capacitando o apóstolo, proporcionou àquele jovem novamente a oportunidade de voltar à vida. E ele subiu, e o ânimo de todos que ali estavam foram redobrados, a ponto do apóstolo Paulo continuar a sua mensagem até o amanhecer do dia. Quando começou a clarear, o apóstolo Paulo termina a sua mensagem e segue viagem para Jerusalém. Então, meus amados irmãos, nós observamos aqui, e aqui é um texto muito interessante, que infelizmente nós temos visto, nós temos visto coisas semelhantes acontecendo em nossos dias atuais. Infelizmente, muitas pessoas, um grande perigo e risco que as pessoas correm de estar dentro da igreja, estarem dormindo. Às vezes estão um pouco entediados com relação à prática de servir a Deus, já se tornou algo rotineiro, algo já meio cansativo para alguns, e muitas das vezes é mais cômodo para algumas pessoas estarem sentados na janela, pegando um ar fresco, olhando o movimento da rua, e o perigo maior é dormir, é cochilar e dormir e cair. E o fato é que a Bíblia nos fala que Eutico caiu e ele estava dentro da igreja.
E ele não caiu para dentro da igreja, caiu para fora da igreja. E a queda foi tão brusca, tão violenta, que causou a morte dele. Então, meus amados irmãos, aqui há uma revelação de Deus para os nossos corações. Nós devemos estarmos bem apercebidos e guardarmos bem a palavra de Deus no nosso coração, com entendimento, para que você também não seja enveredado, contaminado por esta sonolência, por essa mornidão, por esse engessamento espiritual que infelizmente muitas pessoas se encontram nos dias de hoje. Quantas pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas ao mesmo tempo está sentado na janela, contemplando o lado de fora. Estão dentro da casa de Deus, mas ao mesmo tempo eles gostam do mundo. Estão dentro da casa de Deus, ouvindo o louvor de Deus, ouvindo a palavra de Deus, mas não estão completamente satisfeitos, estão dormindo espiritualmente, sentando na mesa de Deus e ao mesmo tempo sentando na mesa do diabo. E nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz categoricamente, o próprio apóstolo Paulo, ele afirma que não há nenhuma possibilidade de nós agradarmos a Deus e agradarmos ao diabo, ou servir a Deus, ou servir o inimigo, ou sentar na mesa de Deus, ou sentar na mesa dos demônios. Portanto, meus amados irmãos, há um grande risco. Quantos que infelizmente estão dentro da casa de Deus, ouvem os louvores, cantam os louvores, mas cantam músicas do mundo? Quantos estão dentro das igrejas, ouvindo a palavra de Deus, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, mas não estão muito apegados àquilo que está sendo ensinado? Não, porque eles querem algo mais. No entanto, praticam todo tipo de pecados e continuam vivendo as mesmas práticas que aquele que vive no mundo pratica. Se Deus olhasse para mim e para você e perguntasse hoje, por que eu devo salvar você? O que você responderia? Por que eu deveria deixar você entrar no meu reino? O que você responderia? Qual a diferença entre você e aquele que não serve a Deus? Qual a diferença do filho das trevas para nós? O que os filhos das trevas praticam que nós não praticamos? Quais são os desejos que o filho das trevas tem e que nós não temos? Ou será que nós estamos bem associados a eles? Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos de sermos definidos. Precisamos de definir. Eu digo sempre para os meus filhos, na minha casa, eu digo para eles: vocês são ensinados na verdade, então tenham caráter, tenham vergonha na cara, porque se vocês quiserem servir o diabo, não sejam hipócritas em querer desfrutar daquilo que Deus ele tem nos dado. E na hora que vocês enfrentarem dificuldade, peça ao diabo para te ajudar. Peça ao diabo, não peça a Deus não. Tenha caráter, tenha vergonha na cara. Porque é muito fácil levarmos a vida espiritual de qualquer maneira e na hora que as coisas apertarem, corremos para Deus. É muito fácil, às vezes, servir a Deus e servir ao mundo, e na hora que as coisas apertam, corremos para a casa de Deus, corremos para a presença de Deus. Senhor, socorre. Peraí, socorre-me? Como assim? Você não leva uma vida séria com Deus. A pessoa quer viver dentro da casa de Deus e servindo ao mundo também. E quando as coisas vão de mal a pior, Deus socorre-me? Se o diabo ou o mundo é seu parceiro, busque no mundo recurso. Invoque as trevas e peça a ele para te ajudar, para ver se vai haver alguma ajuda. Então nós devemos termos definição clara, porque servir a Deus não é brincadeira.
Servir a Deus não é bagunça. Servir a Deus é coisa séria. Nós não podemos estar dentro da casa de Deus e sentado na janela. Eu estou aqui ouvindo a palavra de Deus e ao mesmo tempo estou vendo o movimento. Tem gente que está dentro da casa de Deus e está nas janelas virtuais das redes sociais, alimentando de prostituição, de adultério, de coisas que não agradam a Deus. Tem pessoas que muitas das vezes estão ali, não vou ouvir uma pregação, mas a pregação é entediante, demora. Eu quero uma coisa rápida. Até nossas pregações, até nossas orações têm sido relâmpagos, né? Tem sido orações do flash, né? Rápidas. Tem gente que orava 15 minutos por dia, hoje está orando 15 segundos. Aí você vê a situação espiritual dessa pessoa, está em frangalhos. A pessoa está anêmica, está apática, sem vida. Por quê? Por quê? Será que o defeito está em Deus? Será que o defeito está na igreja? Ou por que eu estou indo na igreja e minha vida não muda? Por que eu estou indo na casa de Deus e a minha vida não muda? Entra ano, sai ano, eu continuo sendo um pigmeu espiritual. Nunca cresço, nunca avanço, nunca me disponibilizo para fazer a obra de Deus. Sabe por quê? Porque está vazio. Nós só podemos nos encher espiritualmente a partir do momento que nós decidirmos. Isso é caráter. Isso chama caráter. Definir a nossa devoção. Não tem como servir a dois senhores. Eutico estava dentro da casa de Deus, ouvindo o apóstolo de Deus, ouvindo a mensagem de Deus, estava dormindo no culto e caiu e morreu dentro da casa de Deus. Por isso é muito sério. Estava conversando agora há pouco até com um dos nossos pastores, né, sobre o esfriamento espiritual que o Brasil está enfrentando, o mundo está enfrentando, né? Quantas pessoas que às vezes têm nome que é vivo e está morto. Quantos que muitas igrejas às vezes, para poder atrair a massa, eu estava vendo uma missionária, eu teria vergonha de dar uma entrevista daquela. Ela foi num programa chamado Vejam Só, e ela trabalha na Escócia, e ela dirige uma igreja lá. Inicialmente eu achei que era uma igreja séria. Ao passo que ela foi falando, ela falou assim que os cultos lá na Escócia, que ela realiza juntamente com algumas outras igrejas, não sei se uma vez ao ano, não sei, convidam pessoas do Brasil para ir lá. Show de louvores, show de música, louvores não, show de música, MPB. Convidam atletas brasileiros para fazer uma demonstração de futebol. Convidam grupos teatrais. E no meio daquilo tudo, fala de Deus ali, rapidamente. E ela falou assim, não, lá a gente não fala de pecado, não fala nada disso, porque a gente tem que saber pregar. Acredito que aqui no Brasil deve ser assim também. Não se fala mais de pecado, porque isso agride as pessoas. Falar de pecado agride, né? As pessoas não gostam. E a Escócia, como muitos de vocês já sabem, século XV, século XVI, século XVII, foi uma nação que passou por um grande avivamento. Lá era e foi o berço de grandes iluminares que fizeram parte da reforma protestante. A terra de Knox, um homem que até a rainha da Inglaterra tinha medo dele. Uma vez a rainha disse assim: eu tenho mais medo de Knox do que 10.000 soldados vindo contra nós.
porque ele não tinha papa na língua. Ele falava e chamava a atenção de reis. Ele não tinha compromisso com dinheiro, com grana, porque infelizmente a maioria dos pastores hoje, na nossa nação brasileira, vão olhar para cá, não vão olhar lá fora não. Muitos estão envolvidos somente com grana, com dinheiro. Estão vivendo uma vida babesca. Vivem em mansões de 2, 3 milhões. Pregam mensagens que vêm agradar a maioria, porque estão preocupados, não é com a alma das pessoas, estão preocupados se você dá dízimo ou não. Se você dá dízimo ou dá oferta para eles, é o que importa, a tua alma que se dane. Desculpe o termo. Porque para ter compromisso com a verdade, não pode ter compromisso com o bolso. Para ter compromisso com a verdade, não pode ter compromisso com o dinheiro, com o enriquecimento. Tem que ter caráter. Por isso, pregar a palavra do Senhor, tem muitos homens sérios ainda na nossa nação, e a minha oração é que Deus possa levantar mais homens sérios ainda, quem sabe no meio de nós. Homens que tenham coragem de assumir o seu compromisso em primeiro lugar, porque antes de você ser usado por Deus, você tem que ser um homem de Deus primeiro. Antes de você ser uma mulher usada por Deus, você tem que levantar a bandeira da fé e ter coragem de assumir o seu relacionamento com Deus primeiro. Para depois, através de você, a obra do Senhor venha a ser realizada. Portanto, nós observamos que hoje muitos cultos, eu disse aqui alguns dias atrás, não são cultos, são congressos, são coach, são palestras motivacionais, os 7 passos para encontrar felicidade, os 7 passos para você se enriquecer e prosperar grandissimamente, são palavras motivacionais. Eu estava vendo um videozinho que a pessoa mandou para mim, um camarada tem mais de 1 milhão de seguidores, não vou falar o nome dele não. Mandaram para mim o vídeo dele, ele chegou assim, tudo escuro, milhares de pessoas ali, um rapazinho novo, ele chegou assim, sentou no banquinho e pegou e falou assim: boa noite, meus amores. Todo mundo fica assim, êxtase. Tudo bem, meus amados, meus queridos? Nada contra, amém, meus amores, meus amados. E já começa a preleção dele contando história. Não prega a Bíblia mais. A Bíblia é obsoleta. A Bíblia é algo do passado. A Bíblia todo mundo conhece, né? Os cultos hoje em dia parecem mais uma discoteca, né? Luzes e tal. Não há mais seriedade. Portanto, as pessoas acham, tem pastores que até viraram palhaços. Não vou falar o nome, vocês sabem, tem muitos aí. Pastores que deixaram de ser pastores viraram palhaços em cima de púlpito, usando a Bíblia para contar piada. E a pessoa morre de rir. A pessoa vai lá não é para ouvir a palavra de Deus, vai lá para rir. E ri, dá até dor na barriga, tanto rir. Porque o cara é um palhaço. Ele tinha que trabalhar junto com o Tom Cavalcante, na Praça é Nossa, algum programa humorístico. Não é pregando a palavra de Deus. Então, pastor, por que o senhor é contra isso? Sabe por quê? Porque isso leva, dá a impressão aos pecadores que aqui estão, que a Bíblia é uma brincadeira. A Bíblia não tem nada de sério. E pelo contrário, quando você lê a Escritura Sagrada, dá vontade de chorar. É o contrário, dá vontade de chorar, porque a Bíblia nos leva a nós termos uma visão realista do que realmente nós somos: pecadores, indignos, mortos, imprestáveis, inúteis, e nós fomos resgatados. Se somos alguma coisa, é pela graça e infinita misericórdia de Deus. Se somos alguma coisa, é só pela graça infinita misericórdia de Deus. Portanto, meus amados irmãos, estamos vivendo em dias difíceis. Eu disse
não pregando sobre o tema novamente, semana passada, não sei se foi pela manhã ou à noite, eu falei sobre muitas pessoas nos dias atuais estão completamente desanimadas, desiludidas. Por quê? Desiludidas com a igreja. Não querem saber de pastor mais, não querem saber de igreja mais. Deus, você vai falar de igreja com alguns que já foram da igreja? Deus que livre de igreja, eu estou longe disso. Por quê? Porque foi ensinado para eles que eles tinham que dar o seu tudo é dinheiro, tá? Tudo é grana. Dar o seu carro no altar, dar a sua casa no altar, dar uma oferta, né? Uma oferta do seu tudo no altar, dá tudo para eles, tudo. E aí veio a crise, veio a pandemia, que quebrou e está quebrando centenas e milhares de empresários em toda a nossa nação, sem contar lá fora. E aqueles que são crentes, e aqueles que frequentavam essas igrejas, que ouviram essas palestras motivacionais, né? Olha, faça aí o seu voto de 10 mil reais, porque Deus vai te dar uma empresa que vai te dar uma rentabilidade de 1 milhão de reais. Quem não quer ouvir isso? Seja sincera, quem não quer ouvir isso? Não que Deus não possa me fazer de você um grande empresário, não que Deus não possa lhe abençoar grandissimamente, mas o foco do Evangelho não é isso. Jesus não morreu na cruz do Calvário para te dar uma casa nova. Jesus não morreu na cruz do Calvário para curar você fisicamente. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se não quiser, não cura. Ele não morreu na cruz do Calvário para fazer de você um homem ou uma mulher rica, materialmente falando. Ele morreu na cruz do Calvário para livrar a tua alma do inferno. Ele é o nosso substituto. Ele carregou sobre si os nossos pecados, as nossas mazelas. Amém? E através da sua graça, do seu sacerdócio eterno, nós estamos seguros. Quem está me entendendo? Aí você vê, as pessoas não querem nem saber. Por quê? Foram mal orientadas, não ouviram a pregação verdadeira. E muitos, infelizmente, têm ouvido a pregação verdadeira, mas não estão satisfeitos ainda. É como o filho pródigo. Então, toma cuidado com a janela. Fala comigo assim: tem que tomar cuidado com a janela. Tem que tomar. Davi estava bem, bem na vida, vencendo batalha, tinha os melhores guerreiros do mundo, os camaradas eram rostos de leões, eram homens ferozes, eram grandes guerreiros, gladiadores, grandes lutadores, estava tranquilo. Mas um dia ele decidiu ficar em casa. Toma cuidado em ficar querendo deixar a obra de Deus de lado, viu? Você pode ter o seu lazer, você tem o seu tempo para você usufruir, tá certo? Tudo dentro dos padrões santos, mas a obra de Deus não pode ficar para trás, não. Toma cuidado. A Bíblia diz que Davi: eu vou ficar em casa hoje, vou ficar no meu palácio. E ele abriu a janela e de repente quem viu? Ele viu uma mulher nua tomando banho. Não é? Você está lá no Google, lá, você está no YouTube, lá, está lá. Sabe, a pessoa hoje em dia não tem nada para ver, às vezes, fica assim, sim ou não, é? Fica com o dedinho ali, não tem nada, é um vício danado, né? Fica assim com o dedinho assim. Aí passa um negócio ali, porque a internet é assim, assista lá não estou fazendo propaganda no Netflix, somente lá que tem esse programa, chama O Dilema das Redes. Eu acho que todo crente deveria assistir isso. Assista O Dilema das Redes, tá? O presidente do Pinterest, o criador do Facebook, esses caras que trabalharam em tudo nessas redes sociais, você vai ver os camaradas falar sobre a internet.
Assista lá, não vou falar sobre isso. Aí a pessoa fica assim, aí de repente aparece um homem lá, uma mulher lá, né? Com aquele físico todo, atrai, opa. Só dá um cliquezinho. Clicou a primeira vez, o sistema entendeu que você está procurando aquilo e gostou daquilo e vai te mandar um monte. Aí atrás de um vem outro, atrás do outro vem outro. Daqui a pouco aquilo não está satisfazendo, não. Você quer ver uma coisa mais profunda. E assim aquela janelinha te leva ao sono, te leva à morte espiritual, e de repente você está morto dentro da casa de Deus. É assim que vai. O diabo não derruba você de uma hora para outra, não. Não. Você acha que o diabo é idiota? Idiota é quem pensa que ele é. O diabo não pega uma pedra de 2,5 metros de altura e coloca na tua frente. Vou colocar essa pedra aqui para ver se eu derrubo ela. Não. Você vai ver a pedra, você vai desviar dela, sim ou não? Mas uma pedrinha fincada no chão, você leva um tupicão e cai. São os pequenininhos pecados que derrubam, não são os grandes. Sansão, o diabo demorou quase 20 anos para derrubar Sansão. Foi com um potinho, devagarinho. Ele era nazireu, e por ser nazireu, pertencendo à lei do nazirado, ele tinha que obedecer um monte de normas. Não pode comer uvas passas, não pode beber bebida forte, não pode cortar cabelo, e não pode isso, não pode aquilo. Tinha que obedecer. Aí começou devagarinho. Não pode beber bebida forte, eu vou tomar. Eu não posso chegar perto de morto. Chegou perto de um leão morto, uma carcaça. Eu não pode fazer isso. E um pecadinho leva outro, um pecadinho leva outro, e de repente, não pode casar com mulher estranha, ímpio. Tem crente casando com ímpio. Sansão casou com ímpia. Um pecadinho leva outro. Até que as tranças dele foram cortadas, porque ele revelou. E ali, o que ocasionou tudo isso? Vocês já sabem. Ele perdeu os seus olhos. Pegaram uma brasa de fogo, queimou os 2 olhos dele e colocou ele como um jumento, como um bicho, para poder moer, usar o moinho. É assim que o inimigo faz. Um pecadinho aqui, outro ali, outro lá, outro daqui a pouco. Daqui a pouco você está longe da igreja e está desviado dentro da casa de Deus. É um perigo muito grande. Por isso que a palavra do Senhor ela é clara. Ela diz assim, que nós devemos estar vivendo em santificação. A Bíblia diz que sem a santificação, pela qual nós não veremos o Senhor. Santificação não é um estado. Amém? Nós temos que continuar sempre. Você não chega no ápice da perfeição aqui. Você tem que viver em santificação. Amém? Se santificando. O justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando a cada dia mais, até se tornar dia perfeito. Amém? Então, nós devemos estarmos em temor diante de Deus, em obediência à palavra de Deus, porque quando você obedece à palavra de Deus, é coisa boa. Que coisa triste. Leia lá, leia o 2º livro mais lido no mundo, né? Cristão, que é o Pelegrino. Leia ele. Ou então, se você tem preguiça de ler, não tem costume de ler, abaixa no YouTube lá, o Pelegrino, assiste na sua casa. Que revelação é aquela que o puritano John Bunyan ele teve? Vai lá ver. E se você vai observar que muitos estão vivendo, infelizmente, na sonolência por conta do pecado. Amém? Então, nós não devemos tomar cuidado, porque esse indivíduo eutico, e o mais interessante, depois disso, que Deus é um Deus de misericórdia. Eutico caiu e morreu. O apóstolo foi lá e levantou ele, e trouxe ele de novo para a casa de Deus. Aí você vê a misericórdia de Deus. Eu não sei como tem sido a sua vida, se você tem sido um crente ativo,
se você tem sido um crente praticante, ou se você tem sido somente um ouvinte, não sei. Eu não sei se a sua boca é convertida, ao mesmo tempo que você fala das coisas de Deus, você fala palavrão, você fala palavras torpes, eu não sei. Eu não sei se você leva, os seus olhos são convertidos, o seu coração é convertido, tuas mãos é convertido, os seus pés são convertidos, eu não sei. Mas ainda que você esteja vivendo em pecado, ou talvez que esse pecado tenha causado na tua vida um distanciamento a ponto de tirar de você o desejo de orar, porque a pessoa no pecado é assim, gente. Pega a Bíblia para você ler, você está lá no telefone lá, eu vou ler a Bíblia agora, porque hoje é tudo no celular, né? A Bíblia, vou ler só o capítulo. Daqui a pouco vem a mensagem. Aí eu quero que eu vou responder aqui mesmo. Aí a pessoa já viu que você viu. Aí a pessoa, se você não sair fora, ela fala: oi? Você, oi. Aí puxou o papo ali. Aí começa ali, daqui a pouco vem a leitura. Sim, não é? Quem está me entendendo? Você quer falar com Deus? Pega esse instrumentozinho aí, desliga. Tem gente que toma o celular dele, irmão, que ele vai ficar endemoniado. Tem crente que fica possuído. Tem? Eu estava vendo um pastor falar que a mulher, o camarada pegou o telefone da mulher, a mulher voou com unha em cima dele, parecia uma gata. Arranhou ele. Você me dá meu celular, você não tem autorização para pegar no celular, não. Você está louco? Brigou feio. E ele foi perguntar: pastor, o que eu faço? Eu disse: pastor, o que eu faço? Cada um vive no seu mundo. É casado, mas vive no seu mundo. Amém? Você tem que se programar para estar na casa de Deus. Pega o telefone, tira do gancho. Tira o telefone fixo do gancho, desliga a internet, desliga o telefone do celular, desliga a rede móvel, desliga tudo. Fala assim: agora é eu e Jesus. Se tiver criança te enchendo a paciência, entra para dentro do banheiro, fica quieto lá, ele não vai te achar. Quem está me entendendo? E se te achar, porque as crianças é boa para achar nós, se te achar, você vai para uma bananeira qualquer, debaixo de uma árvore, vai numa praça, eu vou dar uma volta. Some. Amém? Caça um lugar de sol. Eu vou falar com Jesus agora. Não vem mexer a paciência, não. Quem está entendendo? Amém? É isso aí que a gente tem que fazer. É isso que nós temos que fazer. Porque senão nós podemos correr o grande risco. Que coisa triste. Eu vou acabar agora, estou sendo muito extensivo. É muito triste, vai ser triste demais para algumas pessoas que vai chegar lá na porta do céu, igual diz no livro do Pelegrino. Havia um camarada que ele foi seguindo de acordo com o que dava na cabeça dele. Não, eu ando para qualquer lugar porque eu vou chegar no caminho, né? Eu vou lá com a gente lá, né? Os dois lá estavam chamando ele para ele ir para o caminho junto, caminhar junto, né? O fiel chamando ele, não, eu vou no meu tempo. Pegou uma canoa, foi devagarinho, chamou o barqueiro, atravessou o rio, e quando chegou perto dos portões celestiais, aquele indivíduo bateu lá, de repente um anjo, o que foi? Eu sou o fulano, eu servi a Cristo muitos anos, tomei Santa Ceia, você não conhece não? O anjo pegou, amarrou ele, tinha um alçapão debaixo do pé dele, invisível, e já desceu ali igual um foguete para o inferno. Coisa triste, irmãos. Coisa triste vai ser para aqueles que estão dentro da casa de Deus, achando que está no céu e está no inferno. Está condenado. Portanto, Deus, Ele conhece o nosso coração, conhece as nossas atitudes. Portanto, nós não podemos brincar com o pecado. O diabo, ele é sorrateiro. O diabo, ele é a antiga serpente. Amém? Ele é sorrateiro, ele vai devagarinho te laçando igual a aranha que
que vai telhando o inseto até paralisá-lo por completo e depois devora-o com tranquilidade. Amém? Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. E ainda que você esteja, precisando, alguma área da tua vida esteja paralisada, não é o fim. O nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia, está te chamando nesta manhã. E ainda que você se sinta morto e morta espiritual, sem desejo pelas coisas de Deus, Deus Ele poderá ressuscitar esses instintos. Amém? Esses instintos estão amortecidos por conta dos problemas que você já enfrentou e tem enfrentado ao longo da vida. Amém? Graças a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.